Ontem, a delegada de polícia responsável pelo caso falou sobre as investigações dessa tragédia. As investigações tiveram início ontem, imediatamente após a prática dos crimes levados a efeito pelo Hudson. Inicialmente, ele teria matado a Heloísa, ex-namorada dele, com golpes com canivete, que atingiram a região do pescoço, a região cervical. E, após a prática desse crime, ele teria se armado com uma arma de fogo, o pistolão, calibre 36, e se dirigido à igreja, onde o alvo dele seria o pastor Evandro. Porém, o pastor conseguiu sair do local e aí ele acabou fazendo outras vítimas. Nós acreditamos que de forma aleatória, algumas delas, e que o pai do pastor, que foi a primeira vítima, tenha sido até para atingi-lo mesmo, de forma mais direta. Qual seria o problema dele com o pastor? Então, a motivação é o ponto crucial a ser esclarecido ao longo das investigações. Várias diligências ainda vão ser realizadas, mas a gente segue na linha de que realmente seria um desentendimento relacionado à destituição dele de um cargo da igreja, afastamento de algumas pessoas, porque ele adotou uma postura bastante ofensiva com relação a esse pastor, e algumas pessoas se afastaram, teriam ficado com um certo receio, um certo medo dele. Com relação à possível intervenção dele quanto ao relacionamento do casal, que era cheio de idas e vindas, a gente ainda não conseguiu apurar. Mas, como eu falei, a investigação está numa fase inicial, então, assim, pode ser que surjam novos elementos probatórios que levem para outro caminho. A senhora comentou sobre uma interferência do pastor nessas idas e vindas do relacionamento do Hudson com a Heloísa, é isso? Surgiram alguns comentários relacionados a aconselhamentos do pastor para alguma mudança de postura dele, porque era uma pessoa com um comportamento um pouco difícil, um histórico de dependência química, porém isso também não restou comprovado ainda, tá? Não há também notícia de interferência dele relacionada a término do relacionamento deles, mas sim quanto a essa postura do Hudson, uma postura um pouco agressiva, temperamental, Ele oscilava bastante na questão de comportamento. Eu estive no hospital e, como ele está sendo retirado da sedação, ele não teve condições de prestar esse tipo de informação. Ele me falou algumas coisas, mas nada relacionado ao fato, questões mais relacionadas a esse afastamento dele da igreja, mas de forma muito incoerente. Então, nós vamos aguardar essa retirada total da sedação, que ele tenha condições de prestar esclarecimentos a respeito dos fatos, para que ele seja interrogado. Aí eu vou realizar o interrogatório dele e para já compor os autos também. Por hora, ele foi autuado em flagrante delito, já foi comunicado à autoridade judiciária competente para que seja adotada as providências cabíveis. Ele não se lembra, então, do que aconteceu naquela noite? Então, pelo que eu falei com ele não relatou nada do que teria ocorrido ontem. Não disse que não lembra, mas ele não estava no estado de consciência. Ele estava oscilando bastante. Sobre o que eu perguntei sobre ontem, ele não me falou. O Hudson, ele possuía um registro no artigo 34 da Lei de Combate ao Tráfico de Drogas. Porém, com relação a crimes em âmbito de violência doméstica, nenhuma incidência. Não houve nem notícia, ainda que informal, dos familiares, das pessoas que convivem com eles, a respeito de alguma agressão física ou verbal. Relataram-se esse comportamento dele bastante peculiar, Ele era um homem bem difícil, que tinha esse histórico de dependência química, bastante temperamental, mas que ontem ele estava muito agitado, porém agressões físicas ou ameaças expressas não há relato. Mas, como eu disse, as investigações estão iniciando, iniciaram ontem, então isso pode mudar também. Nós vamos analisar os telefones das vítimas, então tem muito a ser esclarecido ainda. Então, ele foi autuado por 4 crimes de homicídio qualificados, por motivação fútil e impossibilidade de resistência das vítimas, cumulado com um homicídio também qualificado na forma tentada do Evandro.
Ontem eu estive nos locais dos crimes, né, entrevistei familiares, entre as pessoas com quem eu falei, elas, mas não tive condições de ouvi-las ainda. Hoje foi finalizado o auto de prisão em flagrante dele, agora é que nós vamos ouvir as outras testemunhas. Estavam muito alteradas, né, muito abaladas com o que aconteceu, se demonstraram também muito surpresas. Aparentemente, todos os envolvidos, são tanto as vítimas quanto a família dele, pessoas de bem, pessoas atuantes na igreja e que estão abismadas, em estado de choque com tudo que aconteceu. Doutora, a polícia já tem as imagens de monitoramento da igreja. O que foi possível perceber até agora? Durante quanto tempo que ele fica na igreja? O que ele faz? Ele chamou pessoas para um certo lado? A senhora tinha dito também que pode ter sido algumas vítimas aleatórias, mas o pai do pastor teria sido uma espécie de vingança, talvez, por não encontrar o pastor que conseguiu fugir. Nós acreditamos que sim, talvez não por não encontrá-lo, mas um meio de atingi-lo, né? Nós já conseguimos as filmagens, divulgamos um trecho pequeno. Eles permanecem na igreja durante aproximadamente 12 minutos, 13 minutos. Nós não vamos liberar as imagens na íntegra, tá? Mas, assim, dá para perceber toda a dinâmica do crime. As vítimas que nós acreditamos serem aleatórias são por essa ideia mesmo. Ele teria atingido o senhor Antônio até para penalizar o pastor, que seria o alvo inicial dele, e posteriormente as pessoas que estariam lá até tentando fazer com que ele viesse, ou que elas apontassem onde ele estaria. O alvo dele era o pastor Evandro. Mesmo após ser baleado, ele reafirmou que iria matá-lo. A nossa equipe de reportagens vai continuar acompanhando os andamentos aí das investigações desse caso, e outras informações você verá em nossos próximos telejornais.